Mais uma vez, bom dia a todos, irmãos, e feliz Páscoa. Glória, de facto, ao nosso Redentor. Num dia como o de hoje, é um dia de certa maneira complicado para os pregadores e também para aqueles que se limitam a ouvir, porque todos nós desejamos e esperamos uma novidade. Enfim, o que é que vai sair da cartola? O que é que vai sair? Mas, meus irmãos, não deve ser só num dia como o de hoje. Todos os dias, Deus nos surpreenda com a sua palavra, porque a palavra de Deus é poder. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos que estejas presente em cada um de nós, no meio de nós, e que a tua palavra seja aceita por cada um de nós, de fato, como ela é, tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Quando olhamos e lemos regularmente a Bíblia, há um conjunto de personagens que, enfim, são muitas, são milhares. Basta lembrar algumas genealogias que são, de certa maneira, quase que intermináveis. Mas à volta da Semana Santa, há, evidentemente, figuras que estamos habituados a destacar. Falamos de Caifás, falamos de Pilatos, falamos de Herodes, falamos de Judas, falamos de Pedro e por aí adiante. Mas há outras figuras, de certa maneira, à luz, digamos, do cinema, seriam figuras secundárias. Mas chamá-las figuras secundárias é a mesma coisa como chamar Amós ou Oséias como profeta menor, só porque não tem um volume de informação como Isaías ou Jeremias. Mas diante do Senhor, eles, Amós e outros, Zacarias, não são profetas menores. Aliás, esta é uma designação humana. Para Deus, eles foram como os outros seus profetas. E isto a propósito, meus irmãos, esta manhã, por alguns minutos, vamos refletir sobre o comportamento de algumas mulheres que têm uma grande lição a nos dar. Uma das poucas figuras evangélicas que se destacaram durante a Segunda Guerra Mundial era, por sinal, um alemão como Hitler, só que estavam em extremos totalmente diferentes um do outro. Alguns irmãos já estão a ver que estou a referir a Dietrich Bonhoeffer, não sei se se pronuncia, de alemão não percebo nada, mas esse pastor, com 30 e poucos anos, destacou-se de tal maneira que hoje é objeto de estudo, principalmente em grandes universidades evangélicas e não só. Ele, baseando-se no chamado Sermão da Montanha, assumiu uma resistência ativa contra Hitler e a sua doutrina. Morreu poucos dias antes, num campo de concentração, antes da Segunda Guerra terminar. E um dos livros que ele deixou é um comentário ao chamado Sermão da Montanha. O preço do discipulado, em português, é o título que tem esse livro.
Mas há uma frase que resume tudo e toda a vida de Benofé. É que não compete a mim, nem a si, nem a nós, nosso conjunto, tornar aquilo que custou a Deus tão caro, tornar barato. Não se pode tornar barato aquilo que a Deus custou tão caro. E, meus irmãos, a celebração da Semana Santa é uma oportunidade que cabe ao crente para se lembrar o quão caro custou a minha, a sua, a nossa salvação. Paulo e Pedro concordam quando dizem que não foi com ouro nem prata, mas foi com seu precioso sangue. Destacando essas mulheres, algumas mulheres, meus irmãos, em primeiro lugar, elas são apresentadas como diaconisas, embora a nossa tradução em português não as designe assim. Marcos capítulo 15, verso 41. Marcos capítulo 15, verso 41, diz o seguinte: as quais, para ajudar, verso 40, e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais mulheres também o seguiam e o serviam. O seguiam, o refere-se a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para não pensarmos que elas aparecem, entram em cena só na última parte da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas situa-nos essas mulheres praticamente no início do ministério, do trabalho, da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 8, do verso 1 a 3. Lucas capítulo 8, verso 1 a 3. E o que é que diz o verso 1 a 3 de Lucas 8? E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, mas não eram só. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. O Dr. Lucas usa o termo diaconia. De onde vem a nossa palavra diácono? Meus irmãos, enfim, como cristãos evangélicos, uma das grandes confusões que às vezes surge na nossa cabeça é em relação ao diaconia, ou diáconos, né? Diácono é uma transliteração, isto é pegar do grego, verter para português e tal e qual como se a Bíblia fosse escrita transliterado para português, pegar do grego e colocar em português, mas sem mexer em nada. O diácono é um servidor. E estas mulheres são apresentadas que eram as diaconisas, naquele sentido que ajudavam no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas estão aqui logo no início. Mas é interessante, diz o verso 2, que algumas delas haviam sido curadas. Mas, meus irmãos, quem pode servir a Deus se não passar pelo processo da cura? E há alguma enfermidade maior do que o pecado?
uma vida não transformada, não convertida. E é de facto a consciência de que Jesus Cristo tinha operado na vida de cada uma destas mulheres. Então esta aqui, da qual o Senhor tira 7 demônios, tinha razões, muitas razões, para, a partir daí, continuar a servir como diaconisa, como serva Nosso Senhor Jesus Cristo. E agarra-se a ele com outras mulheres e homens, formando a equipa com que Jesus Cristo sempre contou durante o seu ministério. Mas, meus irmãos, o que o Evangelho nos diz que, e sabemos, Jesus nasce em Belém, mas cresce em Nazaré. Nazaré fica na Galileia. Quem tem um mapa da Bíblia na cabeça está lá em cima, Samaria no meio, e finalmente a Judeia aqui embaixo. E da Galileia até Jerusalém, meus irmãos, mais ou menos em linha reta são 100 quilômetros. E estas mulheres fizeram mais do que uma vez, acompanhando Nosso Senhor Jesus Cristo, da Galileia até a Judeia, especificamente até Jerusalém. Quantas centenas de quilômetros eles andaram, acompanhando o Senhor. Primeiro, como expressão de gratidão por aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo fez nas suas vidas. Depois, sem dúvida nenhuma, que comparando com outras figuras, não disseram, mas chegaram à mesma conclusão de Pedro no capítulo 6 de João. Para quem iremos nós, se só Jesus Cristo é que tem as palavras de vida eterna. Mateus capítulo 20, a partir do verso 17. Mateus capítulo 20, a partir do verso 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? E ela respondeu: Diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Meus irmãos, a partir daqui, os evangelhos registram uma mudança na vida de Jesus, que naturalmente vai afetar não só a ele, mas a todos quantos com ele conviviam, com ele trabalhavam, com ele caminhavam. A questão é: se as nuvens começam-se a adensar, se a vida começa a sofrer mudanças não tão positivas como até então, quem é que está preparado para fazer esses outros quilômetros? O verso 23, disse-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice. Verso 22. Jesus, porém, respondeu e disse: Não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Meus irmãos,
estar em Caná de Galileia, assistindo ao acontecimento do primeiro milagre de Jesus Cristo que transforma a água em vinho, é muito fácil seguir um Senhor que muda a água em vinho, porque assim, quem gosta do copo, o copo nunca mais fica vazio. Mas quando esse copo se torna como o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui a prever e a comunicar, olha que o cálice não tem o mesmo sabor daquele lá de Caná de Galileia. Isso obriga-me a pensar e obriga-nos a pensar. Mas estas pessoas nem pensaram muito. Se calhar pensaram que seria, ele estava a referir a um caso como lá do casamento em Caná. E responderam, podemos. Se a nossa fé não for uma fé alicerçada verdadeiramente na palavra de Deus e na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai andar sempre como uma cana agitada, usando a linguagem do Senhor Jesus Cristo em relação a João Batista. E meus irmãos, por esse mundo fora, tudo indica que hoje a maior parte das pessoas que andaram nas igrejas, que disseram que seguiram a Jesus Cristo, estão fora. Não há igreja nenhuma que não tenha dezenas, se não centenas, que foram ficando pelo caminho. Aliás, quem conhece as cartas de João, o apóstolo, a primeira, a segunda e a terceira carta, está lá expresso, e a carta aos Hebreus, como muitos iam ficando pelo caminho. Ao ponto de o autor de Hebreus dizer assim, aconselhar para não abandonar a sua congregação, como, reparem, meus irmãos, o pormenor, como é costume de alguns. No primeiro século. O cristianismo estava fresquinho, né? Ainda os pregadores eram os apóstolos ou os chamados pais da igreja, isto é, aquelas pessoas que aprenderam o evangelho das mãos e da boca dos apóstolos. Acompanhando, meus irmãos, passemos para o capítulo 26 de Mateus, verso 1 a 3. Mas capítulo 26, verso 1. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A questão é, de que é feito daquelas mulheres que no início começaram a acompanhar o nosso Senhor Jesus Cristo? E Jesus Cristo aqui está, portanto, aos poucos, abrindo a mente, o coração, dizendo que as coisas estão a complicar-se e ainda vão se complicar mais ainda. Verso 2, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo, isto é, sem fundamento, base, sem prova, mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Meus irmãos, essas mulheres não desapareceram. Aquelas mulheres não desapareceram. Marcos 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15,
a partir do verso 40. Também ali estavam algumas mulheres, no momento da crucificação. O texto todo está aqui. Verso 38, por exemplo, e o ver o templo se rasgou em dois de alto a baixo, e o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam, né, no momento da crucificação, algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, menor, e José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam. Desde Nazaré, desde a Galileia, passando até a Judeia, estas mulheres nunca mais abandonaram nosso Senhor Jesus Cristo. Continuaram, apesar de todas as dificuldades, os embaraços. Quando Pedro nega Jesus, estas mulheres continuavam a acompanhar e a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, em Lucas, capítulo 23, Lucas ainda é aquele que registra estes momentos com um pormenor realmente extraordinário. Lucas 23, 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E o verso 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também. Meus irmãos, reparem no pormenor, na precisão que Lucas usa para nos chamar a atenção em relação ao que estamos a dizer. E viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Isto é amor. Isto é dedicação. Isto é fidelidade. Isto é gratidão. A fé destas mulheres não era só aqueles momentos que a gente pode bater palmas. São naqueles momentos em que nós podemos saltar. Não é só aqueles momentos que nós podemos, aleluia, glória a Deus, amém. Mas o compromisso que elas tinham assumido com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo era para todos os momentos, todas as outras ocasiões, em todas as circunstâncias. Estão aqui. Elas acompanham, elas estão presentes no que nós diríamos hoje no velório, né? Enquanto, lembremos que os romanos tinham mandado colocar uma guarda de honra para proteger e velar o
túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estas mulheres, como que furam o esquema, elas querem ver onde é que o corpo do seu Senhor, onde e como. Meus irmãos, mesmo morto, para eles, Jesus continua a ser o Senhor deles. E nós hoje celebramos a sua ressurreição. Mas às vezes, como cristãos, dá a impressão que o Senhor não ressuscitou, continua morto. Parece que não nos diz nada. Esquecemos como aquela Maria, o Senhor tirou dentre nós não sei quantos demônios, não só daquela vez, mas vai continuando a tirar. Por isso que ainda estamos mais ou menos assim. Porque se fôssemos entregues a nós mesmos, então os estragos ainda seriam maiores do que aqueles que podemos assistir. A celebração da ressurreição de Jesus é uma oportunidade de renovação dos nossos votos. Aquele hino que cantamos muitas vezes, ou toma a cruz e segue-me. Jesus me diz assim, para te salvar na cruz, eu morri, entrega-te hoje a mim. Por onde me conduzir, por onde me conduzir. A Cristo, meu mestre, irei seguir por onde me conduzir. Podia ser o cântico destas mulheres, de um lado para o outro, verso 56, e diz, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. Meus irmãos, é extraordinário. Estas mulheres, a palavra de desistir não fazia parte do vocabulário delas e da vida delas. Uma vez que abraçaram nosso Senhor Jesus Cristo, foi para sempre. Foi para sempre. Meus irmãos, sabe, uma das coisas estranhas, é mesmo estranho o Evangelho. Às vezes, ouço pessoas dizerem assim, eles estão à espera que o pastor vá-se embora, que é para certas pessoas poderem voltar para a igreja. Isso é estranho. É estranho o Evangelho. É verdade. É estranho. Não faz sentido. Não faz sentido. Seguir a Jesus Cristo em todos os momentos, porque aquilo que Ele fez por nós e em nós não tem preço. Não podemos tornar tão barato aquilo que ao Senhor custou tão caro. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Meus irmãos, repare como Lucas faz, entra no capítulo 24 com a ligação, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, não são eles, elas, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E sabiam que iam encontrar lá a escolta da guarda romana. Elas só iam com seus frascos de ungüento. Sabiam que o seu Senhor, há 2 dias, quase 3, tinha sido colocado naquela tumba. Para eles é cadáver, mas é o nosso cadáver. Está morto, mas é o nosso morto. É o nosso Senhor. Meus irmãos, mudemos de atitude, porque Ele não está morto. Ressuscitou
Ele está vivo. Então, como escreve o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, diz: se já ressuscitaste com Cristo, busquemos as coisas que são de cima. E sigamos o exemplo daquelas mulheres. Seja quais forem as circunstâncias, não dá para desistir de ser possível. Amém?